Amém, irmãos? Desejo ler Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. Tudo bem? Estou vendo umas Bíblias aí. Glória a Deus, hein? Você que está com Bíblia, é bom. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Ensina-nos a orar. E Jesus deu essa orientação, irmãos, baseado aí no Pai Nosso. Nós falamos de oração já uns 3 domingos passados, dando um despertamento à importância de orar. Depois, no domingo passado, falamos sobre os tipos de oração, para a pessoa entender que tem vários tipos, né? Que esses vários tipos também numa oração só a pessoa faz. Então, oração é isso. É um desenvolver. Cada vez mais que a gente ora, busca, o Senhor vai nos mostrando. Hoje o nosso objetivo é dar algum exemplo de oração assim na prática. Tudo bem? Algum exemplo e ver o modelo de Jesus, que foi o Pai Nosso. Com isso a gente vai pedir, primeiro para a Maitê, para ela, lembra de umas folhas que nós passamos? Nós, confessando a palavra, nós pegamos textos bíblicos e jogamos ali na primeira pessoa para você, na sua intimidade. Obviamente, se você vai orar com a sua esposa, o seu marido, joga nós, né? Mas ali é para você declarar aquilo que Jesus conquistou para você, para todos nós. Então é para ajudar, tudo bem? É uma opção. E ela vai fazer essa leitura, tá bom? E depois a Elma vai falar, depois eu falo no final, sempre buscando dar exemplos de como você ora baseado na palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Então esse é o nosso objetivo, que você saia daqui com alguns exemplos, né? Jesus nos ensina a orar, né? A oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, de 9 a 13. Jesus quer também que a gente ore mais. Você vê lá em Mateus 26, 40 e 41, que ele chega e fala, nenhuma hora pudestes orar comigo, porque ele pegou os discípulos dele dormindo, né? Ele chamou, olha, ore comigo, eu preciso de você na oração. Aí ele foi mais distante, orar só ali. Voltou, estava o pessoal todo dormindo. Ele falou, nenhuma hora pudeste orar comigo. E é a pergunta que Jesus faz para todos nós. Nenhuma hora você ora comigo? Eu digo para você que no início é difícil a pessoa orar muito tempo. Parece que o tempo não passa. Mas depois que você está acostumado, é o contrário. Você não vê o tempo passar. 1 hora é pouco. Certo, irmão? É verdade. 1 hora é pouco. Então, há algumas formas que você tem como desenvolver a oração e orar mais, sem ficar algo enfadonho. Tudo bem? Só isso. Lembrando também que a oração, ela deve ser um diálogo. Você fala com o Senhor e o Senhor fala contigo. Tá certo? É importante. Sempre baseado na palavra de Deus. Então o Senhor quer que a gente ore mais. Orar também sempre em nome de Jesus. Tá bom? Sempre em nome de Jesus. Você pode também orar em pensamento e tal, dependendo da situação onde é que você está. Mas eu sempre oriento que você verbalize. Tudo bem? É bom você verbalizar. Tá. Jesus, por que em nome de Jesus? Olha só, Jesus, no grego, quer dizer Salvador. O nome de Jesus. No hebraico, Josué.
Josué, no hebraico, Jeová é salvação. Olha só, entendeu? Josué, no grego, Jesus. Cristo ungido, no grego. No hebraico, Messias. Então, Jesus é o quê? É uma representação de Deus como Salvador. Quando você fala em nome de Jesus, nós estamos falando em nome do Deus que salva. Acabou. Você entendeu? Em nome de Jesus. Cristo, o Messias, o enviado ungido de Deus. É em nome dele. As trevas fogem. Não é por você não, irmão, não é por nós. Em nome de Jesus. Então nós precisamos entender e exercitar esse nome de Jesus. Eu estava vendo até um vídeo lá dessa tristeza que aconteceu nessa catástrofe lá na Venezuela. E teve não sei se era apartamento, uma casa lá, que estava lá para derrubar a mulher, a família, em nome de Jesus, e o sangue de Jesus. Não caiu não, irmão. Não caiu. Você entende? Há poder no nome de Jesus. Então, quando você ora lá em nome de Jesus, você tem que entender o peso que tem esse nome. Tá bom? Não pode ser falado como um amuletozinho, é poderoso. Amém? Então, nós aprendemos da importância da oração, os tipos de oração, a importância de interceder a outros, né? Isso é importante, a gente orar para que as coisas aconteçam conforme o querer do Senhor. E também hoje nós vamos ver modelos, exemplos e um alerta que o Senhor quer. Ore mais. Você está orando 15 minutos? Que vergonha, hein? Joga 30. Joga 30, irmão. Ora mais um pouquinho. Tá bom? Está orando 30? Joga 1 hora. Joga 1 hora aí. Amém? De repente você pode ver alguns períodos. De manhã orar um pouco. E à noite um pouco. Sabe? Vai exercitando em nome de Jesus. Também eu coloco que orar em espírito ajuda muito. Que você pode orar um bom tempo em línguas. No Espírito Santo. Que você está orando também. O Espírito Santo ele vai interceder por você. Isso vai te ajudar a aumentar o tempo em nome de Jesus. E aí a gente vai chamar a Maitê, mas depois ela tomar a aguinha ali, ela vai ler. Ela vai basicamente ler aquelas folhas que eu passei para você entender que você pode fazer isso e orar aquelas folhas, você orando, declarando aquilo que o Senhor Jesus conquistou para você, que vai te ajudar também na oração. Só ali um bom tempo. Amém? Aí ela vai falar, vai ser uma bênção. Eu quero assim que você passe hoje e tente captar algo para melhorar a sua vida de intimidade com o Senhor em termos da oração. Pode vir, Maite, por favor. A sua vida de intimidade de oração. Eu estou particularmente orando a Deus que o Senhor levante intercessores, homens e mulheres de Deus de oração. Amém? Não é só oração só aqui na igreja. Dia a dia, dia a dia. Amém? Obrigada. Boa noite. Olá. Vamos lá, então, entender na prática como a gente pode orar, né? Acredito que, talvez assim como eu, a gente se pega muitas vezes se questionando, mas o que eu devo falar da minha cabeça? Devo me basear em alguma coisa? E assim como Jesus nos ensinou, a gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos. Então não tem melhor instrumento para basear as nossas orações que não a Bíblia. E vamos ler aqui como a gente pode confessar a palavra de Deus.
Sou filho de Deus. Sou descendente de Abraão por Cristo Jesus. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, está em mim, pois aceitei a Jesus como meu Salvador. Logo, não estou só. E ele me guia em toda a verdade da palavra de Deus. Estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tenho autoridade em Cristo Jesus. O Senhor já nos abençoou. Há oração para tudo. Se você se sentir angustiado, com medo, que não está pertencente àquele ambiente, se precisa de ajuda, a palavra de Deus tem uma oração certa para você e para o seu momento. Tenho a vida abundante pelo Senhor Jesus. A palavra de Cristo habita abundantemente em mim. A paz de Deus habita em mim. Por que estou tão aflito ou tão preocupado se a palavra de Deus nos lembra? Pelas suas feridas eu já fui sarado. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, e nenhum mal me sucederá. O Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Não tenho medo, porque o Senhor está comigo. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira liberdade. Eu ouço a voz e sigo o Senhor Jesus. Eu recebi a vida eterna e ninguém pode me tirar das mãos do Senhor Jesus e das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Quando a gente, de fato, pega esse documento, que inclusive é só solicitar, né, para a Elma e para o Josimar, que eles podem te encaminhar no WhatsApp. Se você tiver com dúvidas e estiver sentindo a necessidade de falar com Deus, leia a palavra, confesse a palavra de Deus, e ela é resposta para todos os nossos problemas e angústias. Assim como Deus sabe de todas as coisas, Ele também pensou em tudo. Ele já sabia tudo que a gente haveria de enfrentar aqui. Então, existem orações específicas para derrotar as preocupações e o medo. Diz assim: eu sou o corpo de Cristo e Satanás não tem poder sobre mim, porque eu venço o mal com o bem. Eu sou de Deus e venci Satanás, porque maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não temerei mal algum, Senhor, porque Tu estás comigo. A Tua palavra e o Teu Espírito me consolam. Estou longe da opressão e o medo não se aproxima de mim. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque a minha justiça é do Senhor, e tudo o que eu faço prospera, porque sou como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Sou liberto dos males desse mundo, porque essa é a vontade de Deus. Ainda que esteja difícil ou desafiador, o Senhor diz o contrário. Sou liberto, nenhum mal me sucederá e nenhum mal chegará à minha habitação, porque Tu destes ordens aos Teus anjos ao meu respeito, e eles me guardam em todos os meus caminhos. No meu caminho está a vida e não a morte. Sou praticante da palavra de Deus e sou abençoado nos meus atos. Sou feliz em tudo que faço, porque sou um praticante da palavra de Deus. Ainda que eu não goste do que eu faço, eu sou feliz em tudo que eu faço, porque eu pratico a palavra de Deus. Eu tomo o escudo da fé e apago todos os dardos inflamados do maligno. Jesus Cristo me redimiu da maldição da lei. Assim eu proíbo toda doença, a enfermidade de virem sobre o meu corpo. Toda bactéria, germe, vírus ou qualquer outro mal que tocar o meu corpo morre instantaneamente em nome de Jesus. Cada órgão e cada tecido do meu corpo funcionam na perfeição que Deus criou. E eu proíbo qualquer mau funcionamento do meu corpo em nome de Jesus Cristo. Sou um vencedor e venço pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. O diabo foge de mim, porque eu resisto a ele pelo nome de Jesus. A palavra de Deus está para sempre estabelecida no céu. Assim eu estabeleço a sua palavra sobre esta terra. Grande é a paz dos meus filhos, porque eles são ensinados pelo Senhor.
temos também a oportunidade de confessar a palavra de Deus para as nossas necessidades materiais. Jesus Cristo me redimiu da maldição da lei. Jesus Cristo me redimiu da pobreza, da doença e da morte espiritual. Em lugar da pobreza, Ele me deu riqueza. Em lugar da doença, Ele me deu saúde. Em lugar da morte, Ele me deu a vida eterna. Eu me agrado do Senhor e Ele me concede os desejos do meu coração. Eu dei e me será dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que virão sobre mim. E com a mesma medida que meço, eu também sou medido. Semeio abundantemente, portanto, colho abundantemente. Dou com alegria e o meu Deus fez com que toda a graça seja abundante para comigo, tendo eu toda a suficiência em todas as coisas. Sou abundante em todas as boas obras. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me falta, porque Jesus se fez pobre, para que através da sua pobreza eu tivesse vida e a tivesse com abundância. Eu tenho recebido o dom da justiça, reino em vida como rei, por meio de Jesus Cristo. O Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos, e as bênçãos de Abraão me pertencem. Às vezes a gente tem medo, de proclamar certas palavras, mas o que Jesus nos ensina é realmente seguir os seus ensinamentos, e Ele tem vida de prosperidade, bênçãos, e também nos orienta em relação à sabedoria. O Espírito da verdade permanece em mim e me ensina todas as coisas. Ele me guia a toda a verdade. Assim confesso que tenho conhecimento perfeito de todas as situações e de todas as circunstâncias com a qual eu me deparo, porque tenho a sabedoria de Deus. Confio no Senhor de todo o meu coração e não me firmo no meu próprio entendimento. Essa é poderosa. Abrir mão do nosso controle, abrir mão daquilo que a gente acha que é certo e seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e aquilo que Ele diz para onde devemos ir. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele dirige o meu caminho. A palavra de Deus é luz para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. O Senhor aperfeiçoa o que diz respeito a mim. Permito que a palavra de Jesus Cristo habite ricamente em mim e em toda a sabedoria. Sigo o bom pastor e conheço a sua voz, e a voz do estranho não seguirei. Jesus foi feito para mim sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, confesso que tenho a sabedoria de Deus e sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sou cheio do conhecimento da vontade do Senhor em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Declaro e confesso que sou nova criatura em Cristo. Sou feitura dele, criado em Cristo Jesus. Portanto, tenho a mente de Cristo e a sabedoria dele é formada dentro de mim. Eu me despido do velho homem e me revisto do novo homem que se renova no conhecimento, segundo a imagem daquele que me criou. Recebo o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, sendo iluminado os olhos do meu conhecimento. E não me conformo com este mundo, mas sou transformado pela renovação da minha mente. A minha mente é renovada pela palavra de Deus. Pastor Josimar estava falando sobre a oração, e uma vez eu até compartilhei isso, que a gente precisa ter também sabedoria para orar, assim como Jesus nos ensina. Então, a gente deve declarar e falar em voz alta aquilo que está na palavra de Deus e confessar a palavra. E quando tivermos que compartilhar as nossas angústias, que a gente fale bem baixinho, no íntimo, porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele ouve os nossos pensamentos, Ele é o único capaz de ouvir aquilo que a gente pensa. E dessa forma, o diabo não tem acesso
aquilo que a gente sente. Então, muitas vezes a gente declara, ai, como eu tenho medo, eu estou me sentindo um fracassado. Então, a gente dá munição para que o diabo haja contra as nossas vidas. A gente tem que declarar aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que ele nos ensina. E no íntimo e na sua oração, você e Deus pode derramar as suas dores, as suas angústias nos pés do Senhor. Mas quando for abrir a sua boca, que proclame a palavra de Deus, que fale sobre as boas novas e que confesse tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele também nos ensina sobre consolo e força. Estou crescendo no conhecimento de Deus, sou fortalecido com todo o poder de acordo com o glorioso poder. Sou liberto de todo o poder das trevas e sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Sou nascido de Deus e tenho a fé que vence o mundo habitando dentro de mim, porque é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Farei todas as coisas através de Jesus Cristo que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a fortaleza na minha vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente através de Jesus. E todas as coisas que são boas, puras, perfeitas, amáveis e de boa fama, nelas eu penso. A gente deve abastecer os nossos pensamentos com as coisas positivas do reino de Deus. Falo a verdade da palavra de Deus em amor, crescendo em tudo em Cristo Jesus. Não permito que nenhuma comunicação corrupta saia da minha boca, mas somente a que for boa para a edificação, que possa ministrar a graça ao ouvinte. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque fui selado para o dia da redenção. Ninguém me tirará da sua mão, porque tenho a vida eterna. Permito que a paz de Deus governe em meu coração e me recuso a me preocupar com qualquer coisa. Me recuso a me preocupar com qualquer coisa. Não permitirei que a palavra de Deus se afaste diante dos meus olhos, porque ela é vida para mim. Porque eu a encontrei e ela é saúde e cura para toda a minha carne. Deus está ao meu lado, Deus está em mim agora. Quem pode estar contra mim? Ele me deu todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Portanto, sou participante da natureza divina. Sou um crente e esses sinais me seguem. Em nome de Jesus expulso demônios, falo em novas línguas. Eu ponho as minhas mãos sobre os enfermos e eles são curados. Jesus me deu autoridade para usar o seu nome, e aquilo que ligo na terra é ligado no céu, e aquilo que eu desligo na terra é desligado no céu. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, amarro e expulso todos os agentes das trevas da minha vida e da vida da minha família, e os torno impotentes e ineficazes contra mim, em nome de Jesus. Acho que eu li tudo. Amém. É isso. Cheio de armas aqui para a gente usar, né? Muita oração. É muita Bíblia e muita coisa. E por quê, né? Qual a importância, né, desses textos escritos que o Josimar teve o cuidado de digitar, imprimir, para passar para a gente? Porque em Efésios 6:17 fala que a palavra de Deus, ela é espada, é a espada do Espírito. E a espada no reino espiritual, ela serve tanto para nos defender quanto para atacar. Então, é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus e buscar também, ao ler a palavra de Deus, antes de você ler, você ore para que Deus revele essa palavra para você.
para que ele traga vida, que essa palavra aqui se torne vida na sua vida, para que você tenha entendimento e a revelação, para que você possa orar com a autoridade. Amém? E o Josimar pediu para eu dar alguns exemplos de oração, que eu oro a palavra, né? Eu peguei uma parte, só uma parte, de Gálatas 5, Efésios 4, 5, 6. E eu queria também dizer o seguinte, e quando você declara a palavra, e aí às vezes o inimigo vem para te confrontar, o que você vai fazer? Vai falar assim, nossa, eu declarei a palavra, mas a palavra não funcionou. É assim? Não. Quando você declara a palavra de Deus e o inimigo vem te confrontar, você precisa se levantar em autoridade e declarar a palavra de Deus. Por quê? Por exemplo, Isaías 53, 4, 5. Jesus levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, né? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Isto é um texto que fala de saúde e de cura. E aí a pessoa vai ao médico e chega lá, o médico dá um laudo, fala alguma coisa. E ela esquece a palavra de Deus, recebe o laudo do médico como se fosse Deus falando e esquece a palavra de Deus. Não, irmãos. Você precisa continuar crendo na palavra de Deus, porque ela é uma espada. Na armadura de Deus, né, que é Efésios 6, que é um texto também que a gente ora. Eu ensinei meus filhos desde pequenininho a orar Efésios 6, que fala assim, Senhor, fortaleça-me no Senhor e na força do seu poder. Revista-me de toda a tua armadura, cingindo os meus lombos com a verdade, dando a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçando os meus pés da preparação do evangelho da paz, dando o escudo da fé, com o qual eu apago todos os dardos inflamados do maligno. Eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ensina-me a orar em todo o tempo, com orações e súplicas ao Senhor. E ao abrir da minha boca, que o Senhor me conceda uma palavra com intrepidez e poder. Então, só essa armadura, se você ora e você declara, quando vem aquela investida maligna, o inimigo vem e lança. Quando o inimigo vem, o Espírito Santo traz a sua memória, que é pela fé que você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas fé em quê? Fé na palavra. E se o Senhor fala, você ao ler, você tem o cuidado de escrever, de você orar essa palavra, de você trazer essa palavra na sua mente, no seu coração, isso se torna vida. Isso é tão importante. Eu, quando estudava no Rio, às vezes eu chegava 11 horas da noite lá na Tijuca, sozinha, e Deus. E eu chegava, eu já saía aliás, eu já ia orando e saía orando e chegava orando. E uma vez vieram várias pessoas assim atrás de mim. E o que eu declarei? A palavra. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor. Aí fui declarando. E daqui a pouco esse povo saiu tudo, foi embora. Eu falei, ai, glória a Deus. E graças a Deus eu nunca fui assaltada. E eu sempre declarei em nome de Jesus que eu não seria assaltada. E há uns anos atrás eu estava fazendo uma caminhada. E aí uma pessoa veio e me abordou. Veio para me assaltar. E aí eu sempre entendi que o Senhor,
ele ia me guardar, e ele me guarda. E eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu acho que ele pensou, essa menina é louca, né? Eu estendi as duas mãos no meio da rua. E eu falava na maior altura, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele mostrou que estava armado, eu falei assim, sai em nome de Jesus, sai daqui, vai embora, vai com Deus, Deus te abençoe, aceita Jesus, muda de vida, toma juízo na sua cabeça, sai em nome de Jesus, e foi. Aí ele pegou e foi embora. E glória a Deus. Mas você tem que usar a palavra e tem que usar a autoridade. Agora, se eu falo, poxa vida, eu sempre declarei em fé que eu nunca seria assaltado. Eu fui assaltado. Eu declarei. Não. Você precisa, no momento de teste, você levantar o escudo da fé e pegar a espada do Espírito e usar a palavra. A palavra do Senhor, ela é vida. E Deus se agrada tanto quando você usa a sua fé na palavra dele, ele tem a maior alegria. É como você vê um filho, que você ensina o filho, e o filho faz aquilo que você orienta. Tá bom? Então vamos lá. Gálatas 5,16. Em oração fica assim: ensina-me a andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Que eu seja guiada pelo Espírito Santo. Eu lanço fora as obras da carne, lanço fora toda prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, eu lanço fora da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Eu me encho do fruto do Espírito Santo. A minha casa é cheia de paz, de alegria, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Efésios 4. Na verdade, o Efésios é um livro tão precioso para você orar. Ali tem tudo. Eu passei uns 2 anos orando todos os dias o livro de Efésios. Os 6 capítulos por dia. Mas hoje eu vou pegar só do 4 em diante. 4,17. Que fala assim: Senhor, que eu não ande mais como os gentios na vaidade dos pensamentos, escurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. Eu tiro as minhas vestes velhas e me revisto com as roupas novas que o Senhor me deu. Lanço fora toda mentira e me visto com a verdade. Lanço fora toda a ira e me revisto de mansidão. Não dou lugar ao diabo. Lanço fora todas as formas de roubo, que eu trabalho fazendo o que é bom. Verso 29. Que não saia nenhuma palavra torpe da minha boca, mas somente saia palavras da minha boca que for para promover edificação aos que de graça e que dê graça aos que ouvem. Que eu não entristeça o Espírito Santo, o qual eu estou selada no dia da redenção. Lanço fora, verso 31, lanço fora toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmias, toda malícia. Eu lanço fora em nome de Jesus. Isso aqui também é muito legal, sabe? Quando você começa a orar isso aqui, aí a pessoa tem hábito de gritar, aí ela grita. O Espírito Santo fala assim, ó, tira toda gritaria. Aí você vai se irar, o Senhor fala, tira a ira.
Você vai falar mal de alguém, vai falar assim, tira a maledicência. Então, é tão importante você orar a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar também no seu coração, te aperfeiçoando. Então, é tão importante a gente ficar atento ao que o Senhor quer que a gente lance fora da nossa vida. Então, a gente declara. Aí tá. Verso 31, lance fora toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia. Eu lanço fora em nome de Jesus. Verso 32, que eu seja benigna, misericordiosa, que eu perdoe, assim como Deus me perdoou, que eu também perdoe em nome de Jesus. Efésios 5:1. Que eu seja imitadora de Deus como filha amada, que eu ande em amor, como também Cristo me amou e se entregou por mim. Lanço fora toda a impureza, avareza, torpeza, parvorices, chocarrices. Que eu seja cheia de ação de graças, que eu ande como filha da luz, em toda bondade, justiça, verdade, aprovando e provando que é agradável ao Senhor. Que eu não compactue com as obras das trevas, mas antes condene-as. Efésios 5. Que eu seja prudente no meu andar, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Efésios 5:15. Que eu não seja insensata, mas que eu entenda a vontade de Deus. Eu não bebo vinho, mas eu sou cheia do Espírito de Deus, e o meu falar seja cheio de gratidão e ações de graça, com salmos, hinos, cantando, salmodiando ao Senhor de todo o meu coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Verso 22, que Ele me ensine a ser submissa ao Senhor, que Ele me ensine a amar. Que o Senhor me ensine a ser submissa ao Senhor, que o Senhor me ensine a ser submissa ao meu marido. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente acha que é submissa. Ah, eu sou submissa. É mesmo? Ora a Deus, pedindo para que o Senhor te ensine a ser submissa ao seu esposo, para você ver se realmente você é submissa ou não. Tá? Vai uma dica aí. Então, verso 22 fala assim, para a mulher ser submissa ao marido. Então, fica a dica aí para orar, para que as mulheres aprendam a ser submissas ao seu esposo. Verso 25, e ore também para que o seu esposo te ame como Cristo amou a igreja. Isso aqui que é mais difícil, ser submissa, você amar a mulher como Cristo. Verso 27. Que eu possa me apresentar diante de Deus como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 6:1. Dá-me filhos obedientes, que os nossos filhos nos honrem, para que eles possam ir bem na terra e vivam muito tempo, sejam abençoados. Que eu não irrite meus filhos, mas que eu possa criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Verso 7. Tudo que eu fizer, faço de todo o meu coração, como se fosse ao Senhor Jesus, porque receberei dele a recompensa. Então, tudo que a gente vai orando e declarando, tudo isso aqui vai tomando, vamos colocar assim, vai tomando forma dentro de você. Porque aí, quando você começa a fazer as coisas, por exemplo, a Isabela até comentou, a questão de ser mãe. Gente, pensa no trabalho que é ser mãe. Ser esposa, dono de casa. E é um trabalho, eu falo assim, gente, trabalho de casa, então, misericórdia. Só aparece se não foi feito. Se tiver tudo organizado, tudo limpo, parece que ninguém fez nada. Tá à toa, você não faz nada. Não é assim? Quantas mulheres ouvem isso? Mas você está em casa, você não faz nada. Né? Não faz nada. E é um trabalho que não aparece. Mas é um trabalho que toda mulher deve fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor Jesus. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que vai recompensar.
Quando eu era mais nova, né, eu olhava assim, as crianças uma benção. E eu pensava assim, tem um galardão muito grande para quem é mãe. Ah, tem. Porque olha que desafio que é ser mãe, esposa. E tem mesmo. Desde que você faça de todo o coração para o Senhor Jesus, Ele vai te recompensar. Tá? E Efésios 6, que eu já ensinei, de 10 em diante, que é a armadura de Deus. E, gente, todo o texto da Bíblia aqui vira uma oração. Você pega o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor que provê, é o Senhor que cuida, que guarda, que livra, que cura, que abençoa. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Então, você pode estar lá arrumando casa, fazendo uma coisa, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará, não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará provisão, não me faltará bênção, não me faltará prosperidade, não me faltará alegria. Profetiza. Ao invés de você ficar reclamando, começa a agradecer. Por quê? Por que hoje tem muita gente com problema psicológico? Deprimido, depressivo, com isso, aquilo, síndrome disso, daquilo, tal. Por quê? Porque estão focados muito em si, nos seus problemas, no seu. Quando você tira o seu olhar de dentro de você e coloca no Senhor, você entende para quê e por que você está aqui. Qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida? E Deus quer que você seja uma árvore frutífera, como diz no Salmo 1, né? Que você seja uma árvore junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Tudo que você fizer, você vai prosperar. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, o que o Senhor espera? Que você seja essa árvore frutífera, que você possa produzir muitos frutos. Mas o segredo está em você meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. O Senhor fará prosperar o teu caminho. Josué 1:8. Amém? Tá bom? Amém. Só uma pipadinha. Amém. Irmãos, basicamente nós vamos terminar, tá? Mas eu vou dar falar sobre o Pai Nosso, que é uma oração padrão, tá bom? Vai ser bem sintético, porque já foi um tempo razoável, tá? Então, tá lá em Mateus 6, de 9 em diante, tá? O pessoal sabe de cor, né? Mas olha só, Pai Nosso que estás nos céus. Então, Deus é Pai. E eu estou dando um exemplo de você orando. Você está orando, você não pode rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Aí você vai falar rapidinho, vai acabar a oração. Tem gente que nem fala no final, em nome de Jesus, amém. Então, você pode só com o Pai Nosso orar 2 horas. Então, preste atenção. Eu não vou orar 2 horas aqui. Pai, você só fica na palavra Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, por chamar o Senhor de Pai. O Pai é protetor. E você pode personalizar isso. No meu caso, eu falando com Deus. O meu pai de sangue, Senhor, era um alcoólatra, não cuidou de nós. Fui adotado por outra família, também era uma pessoa que não cuidava de mim, mas o Senhor foi meu pai. E é meu pai. O Senhor é pai dos órfãos, juiz das viúvas. Eu posso ver o seu cuidado durante toda a minha vida. O Senhor me protege, me guarda. Você entende, irmãos?
quando eu estava desesperado, sem ninguém, eu vi na tua palavra que o Senhor é meu Pai. Todos poderiam me desamparar, mas o Senhor não me desamparou nunca. Eu posso ver em toda a minha trajetória o Senhor cuidando de mim. Pai, muito obrigado por poder chamar o Senhor de Pai. Eu posso olhar o sacrifício de Jesus para que eu chame o Senhor de Pai. Seu sangue derramado, seu sofrimento. Eu sou indigno, Senhor, mas pelo seu amor, pelo sacrifício de Jesus, eu te chamo de meu Pai. Meu Pai. O Pai que eu não tive. Mas o Senhor supriu toda a minha falta. E me supre até hoje. Pai, guia os meus caminhos. Eu não quero nunca desagradar o Senhor. Me sustenta, me guarde. Guarde meus filhos. Pai, eu não quero nunca decepcionar o Senhor. Me livre de todo mal, de toda tentação. Fale comigo, eu vou obedecer. Pai, perdoe as minhas falhas, perdoe os meus pecados, as minhas imperfeições. Pai, o Senhor me conhece meu coração, sabe que eu quero te agradar. Aí você vai personalizando isso, só no Pai. Nosso, ó Senhor, além de tudo, o Senhor não é Pai só de mim, o Senhor é Pai de tantas pessoas, grandes e pequenos, ricos, pobres, independente da nação. O Senhor é um Pai tremendo, Pai. O Senhor é um Pai nosso. Um Pai da igreja, do Senhor, dos filhos. E vai desenvolvendo. Aonde que esse Pai está? Nos céus. Existem vários céus. E o Senhor está acima. O Senhor é um Pai eterno. O Senhor é o mais poderoso de todos. O Senhor é o único Deus. O seu trono está acima de todos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque eu conheci e conheço o Senhor, que eu possa levar muitas outras pessoas para se curvar perante a Ti, ó Senhor. Com o Senhor não temo nada. Eu sei que o Senhor manda seus anjos ao meu redor, me guardando, me cuidando, da minha família, dos meus filhos. Tu estás nos céus, ó Pai. Santificado seja o Teu nome é santo, Teu nome é poderoso, Tu és o Deus forte, o Deus libertador. Ó Pai querido, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és maravilhoso. Santificado seja o Teu santo nome. Também santificado na minha vida, Pai, que eu possa santificar o Teu nome pelas minhas atitudes e ações. Não só eu, ó Pai, como todos da minha família, como a igreja do Senhor. Ó Pai, a igreja santifica o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Ó Pai, o Teu reino, o Teu domínio, ó Pai, em nossa vida, em minha vida, em minha família, na igreja do Senhor. Ó Pai, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, no Brasil, na América Latina, no mundo, que o Teu reino se estabeleça aqui na terra, Pai. E a começar de mim. Ó Pai, que todos nós, pelo Teu reino, possamos ser guiados pela constituição maior desse reino, que é a Tua palavra. Senhor, nos conduza. Nós nos submetemos completamente ao Teu reino. Em nome de Jesus.
Seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, que não seja a minha vontade realizar a tua vontade. Eu não tenho vontade além do que realizar a tua vontade, ó Pai. Revele a tua vontade em mim, através da tua palavra, falando comigo através do teu Santo Espírito. Seja feita a tua vontade em minha vida, na vida da Elma, dos meus filhos, da vida da igreja do Senhor, em cada um. Seja feita a tua vontade conforme a palavra do Senhor. Ó Pai querido, nos governos aqui do município, também, ó Pai, no estado, Senhor, no governo do Brasil como um todo, nos governos dos países, ó Pai, que seja homens justos, capazes em cada órgão, nas Forças Armadas, ó Pai, nas autoridades, juízes, ó Pai, que seja feita a tua vontade, que sejam juízes que julguem com a balança da justiça, ó Pai. Ó Senhor, que a vontade do Senhor se estabeleça em cada um, em nome de Jesus. E aí, ó Pai, nós repreendemos, ó Deus, todo o espírito que seja contra o Senhor, de furto, de assalto, de violência a crianças, a mulheres. Ó Pai, que a sua vontade se estabeleça, que o amor do Senhor esteja em cada um de nós, a começar de mim. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje. Jesus Cristo é o pão do céu. A tua palavra nos alimenta. Ó Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é que nos sustenta dia a dia, Pai. Ela nos sustenta mais do que o pão. Como eu amo a tua palavra. É a minha meditação todo dia. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa me alimentar e tirar da tua palavra o alimento essencial, que eu possa crescer espiritualmente, conforme a direção do Senhor. Me alimente, Senhor Deus. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Obrigado por Jesus, que foi o pão vivo que caiu do céu e alimentou a todos nós, nos dando vida eterna. Ele também, ó Pai, é a água que matou a sede de todos nós. Pai, o Senhor que supra as nossas necessidades é o Senhor. É o Senhor que nos alimenta. Sim, Senhor. Nós não nos confiamos no recurso, no dinheiro, nos governos. Nossa força, nosso sustento vem do Senhor. Perdoe as nossas dívidas, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Pai querido, nos ensine a perdoar. Como é difícil, né, Senhor? Mas o Senhor nos perdoou. Mesmo nós não tendo como pagar tamanho perdão, tamanha afronta. Mas Jesus Cristo na cruz pagou tudo por nós. Sofreu, morreu. E nós só temos que perdoar. Fazer como o Senhor fez e faz para conosco. Ó Pai, nos ensine a perdoar. Ó Senhor, que o teu coração perdoador esteja em nós e que nós possamos perdoar sempre, ó Pai, seja lá o que for, até mesmo as ofensas sem a pessoa saber ou perceber. Ó Pai, radiando dos nossos cônjuges, aos nossos familiares,
seja lá quem for, ó Pai, que nós possamos perdoar em nome de Jesus, porque nós temos que parecer como o Senhor. O Senhor é um Deus perdoador. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Livra-nos do mal. Ó Pai, nós queremos ficar sempre de pé, de joelhos perante o Senhor. Nos livre de todo mal, ó Pai. Nos mostra os laços malignos. Ó Pai, nós não queremos nada com o pecado. Nós não aceitamos o pecado na nossa vida. Nos livre de todo mal, ó Pai. Em nome de Jesus. Não nos deixe cair em tentação. Ó Pai, nós nos desvirtuamos, saímos de toda aparência do mal. Por isso, ó Pai, nós não cairemos, porque estaremos sempre de mãos dadas com o Senhor. O Senhor não nos vai deixar cair em tentação e vai nos livrar de todo mal, ó Pai. Eu confio no Senhor. O livramento é do Senhor. Porque teu, ó Senhor, é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É o Senhor que reina, a começar de mim na minha vida, na vida da Elma, dos meus filhos. É o Senhor que reina, na vida também do Mateus, da Sabrina, da Alana. Ó Pai, também da igreja, de cada um da igreja do Senhor. É o Senhor que reina, Pai. Teu é o reino, nós somos do Senhor. Somos do Senhor, Pai. O Senhor que reina também nos governos, no estado, no município, no país como um todo, no mundo. O Senhor reina, ó Pai. Todos estão esperando o grande acontecimento, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento, a volta para a implantação do milênio aqui nessa terra. E Jesus Cristo há de reinar 1000 anos aqui e eternamente, em nome de Jesus. Ó Pai, ensina-nos a orar. Também teu é o poder e a glória para todos sempre. Que todos saibam, grandes e pequenos, que só tem um Deus que salva, só tem um Deus todo-poderoso, que é o meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Aí você dá para orar mais de 1 hora tranquilo, só com o Pai Nosso, irmão. Eu fui bem objetivo para não demorar muito. Apaga a luz, por favor. Eu não vou demorar não, tá, irmãos? Já oramos bastante, né? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus. Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Que nós possamos orar o tempo que o Senhor desejar. Que nós possamos saciar a sua vontade, o seu desejo de nós estarmos contigo. Levante, Pai, intercessores, homens e mulheres poderosas em oração, jovens, o Senhor te chama. Jovens, corações puros, se entregue para o Senhor. Ele vai te usar. Crianças, se santifiquem. Se santifiquem. O Senhor procura por jovens de oração que amem a sua palavra, que comam a sua palavra.
Levante intercessores, Pai. Levante trabalhadores. Deus, queremos a sua vontade. A tua vontade sobre nós, Pai. Senhor, nós intercedemos por aqueles que não conhecem o Senhor. Nós não nos conformamos, ó Pai, que eles vão para um local que nós não iremos. Ah, não, Senhor. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos. Eu invoco o seu nome, ó Pai, pelos perdidos. Aquele que você conhece agora. Em nome de Jesus, cita o nome. Se for seu pai, se for sua mãe, se for uma irmã, um irmão, um amigo. Deus quer ouvir a sua intercessão. Não há na terra algo mais poderoso do que a oração de um justo, de um servo de Deus, de um filho de Deus. Só na eternidade nós saberemos o poder da oração. Só lá. Ore, ore. Jesus orou e orou muito. Será que nós não precisamos de orar? Ore, irmão, ore. Interceda pelos familiares. Pague o preço, jejue. Esqueça a comida e ore. Ore com fervor. E você verá essa pessoa salva. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ore com fervor, com fé. Até mesmo agradeça a Deus pelo resultado. Ore pedindo ao Senhor dons espirituais. Deus já me usou para muitas curas. Mas eu, criança, pedi isso ao Senhor. Peça a Deus. Irmão, quantos foram curados? Você acha pouco isso? Eu, criança, pedi a Deus. Eu quero isso, Senhor. O que você está pedindo a Deus? Carro, casa, dinheiro, é isso? Você pode pedir, sim. Mas peça aquilo que dinheiro não pode comprar. Seja ousado. Peça poder. Peça almas. Peça vidas. Peça, peça, peça. Peça obreiros. Peça o teu reino. Peça a glória de Deus. Peça. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo, Josimar. Eu quero ser cada dia diferente. Oh, Senhor.
levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui nesse local. Sim, Senhor. Eu sei que isso é a sua vontade. Tudo o que pedir ao Pai, segundo a tua vontade, Ele ouvirá. Peça isso. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Oh, Senhor Deus, eu quero andar em santidade. Fale, ore, em nome de Jesus, não só agora, mas todo dia. Todo dia. Talvez você vai colocar o relógio para despertar meia hora antes, 1 hora. Não sei. Mas exige um preço, irmão. Exige um preço a ser pago. Exige um preço. Jesus pagou dele. Ele fez a sua parte para toda a humanidade. Agora nós temos que fazer a nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. Rompa com o comodismo. Rompa com conforto. Rompa com isso, irmão. Rompa com uma vida sistematizada, sabe? Rompa. Lembra lá da primeira igreja, da dificuldade dos nossos irmãos. Eles renunciaram tanto. Renuncie um pouco o seu tempo. Nós nem temos muita atividade aqui na igreja. O dia que tiver, irmãos, chegue cedo. Chegue antes. Convide alguém. Ore por esse alguém. Persista na oração. Resista na oração. E o Senhor vai te honrar, irmão. O Senhor vai te honrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como te falamos de cura, né? Então tá. Quem tem alguma enfermidade, algum mal, coloque no seu coração ou no local. Eu vou orar por você. Pai querido, em nome de Jesus. Nome poderoso de Jesus. Seja repreendido toda enfermidade na vida do meu irmão, da minha irmã agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Saia toda a disfunção desse corpo. Saia também todo o agente maligno que colocou essa enfermidade. Saia agora. Seja lá qual for o seu nome. Na autoridade do nome de Jesus. Saia a enfermidade. Saia e não volte mais. Pois nesse corpo habita o Santo Espírito de Deus, o Deus vivo e poderoso. Eu te amaldiçoo a enfermidade em nome de Jesus. Seque e saia em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pois em Cristo Jesus o Senhor já nos curou. Amém.